todos que estão nos assistindo nesse momento. Estamos aqui para cultuar mais uma vez ao nosso Senhor. Esteja aproveitando essa oportunidade para estar o adorando, louvando a Ele em espírito e em verdade. Esteja se rendendo aos pés do nosso Deus. Amém? Stay running and
Convém que ele cresça e que eu diminua. E através desse único versículo que é tão rico, possamos entender que devemos a cada dia mais buscar a presença de Deus e fazer com que ele cresça ainda mais em nossas vidas, e que o seu próprio eu e o meu próprio eu venha a diminuir, para que a gente possa fazer com que o Espírito Santo ele possa sempre prevalecer diante das nossas ações, diante das nossas atitudes e diante das nossas escolhas. Que essa passagem, juntamente com esse louvor que vamos entoar agora, possa falar ao teu coração neste momento.
possa crescer ainda mais em nossas vidas, Pai. Possamos ter a ciência, Deus, que para termos uma vida plena, Deus, para termos uma vida feliz, para termos uma vida, Deus, com o coração em paz, devemos a cada dia buscar a Tua presença, Deus. Para fazer, Pai, com que o Espírito vence a carne, Pai, nós devemos buscar ainda mais de Ti, Pai. Para fazer, ó Deus, com que o pecado seja vencido, nós devemos fazer com que o Senhor cresça em nossos corações, Senhor. Toca, Pai, cada coração de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, Deus. Só que conhece, ó Deus, o íntimo de cada um. Que possamos ter esse entendimento, Deus. O mesmo entendimento que João Batista teve, de dizer que o que importa, o que vale, o que é mais precioso, é que Tu cresça em nossos corações, para que venhamos a diminuir e sentir, ó Deus, a plenitude da Tua presença em nossas vidas, Pai amado. Ó Deus, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita unidade, serve todos os irmãos, Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a e todo o Seu amor, infinita unidade, Olá, amadinho, amadinha, boa noite, graça e paz da parte de Deus. Vencemos mais uma semana. Isso significa que nos aproximamos mais uma semana de podermos estarmos juntos. Ainda não é a hora, mas essa hora chegará e juntos podemos então cultuarmos ao Senhor, juntos celebrarmos, juntos ouvirmos o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Enquanto esse dia não chega com segurança, sigamos irmanados através da web, unidos pelo amor de Jesus. Como temos feito desde o início dos nossos cultos online, nós temos orado, nós temos buscado a presença do Senhor. Então, mais uma vez eu reforço, se você tiver algum motivo de oração, deixe lá nos comentários dos vídeos, nós estaremos orando por você, né? Porque é muito bom, ter um privilégio, poder compactuar, poder orar por você. Nós oramos no início todo sobre as pessoas que estão lutando, né? São um canal de Deus para nos abençoar durante essa pandemia, né? O pessoal da área médica, o pessoal dos serviços essenciais, nós temos orado por eles. Oramos pelas famílias que enfrentaram a Covid-19 e venceram. Oramos pelas famílias que estavam enlutadas, ainda seguem lutadas. E nós vamos fazer isso nesse momento. E eu convido você a orar. No mês passado nós oramos pelas nossas famílias, já que foi o mês de celebração das famílias. Então, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, entregando ao Senhor Deus toda esta situação que vivemos. E principalmente nesta última semana em que o mundo inteiro está em evolução, não apenas pela Covid-19, mas pelos atos de violência que estão sendo cometidos em torno do mundo inteiro. Nós choramos recentemente a perda de um jovem negro em uma favela do Rio de Janeiro, na região de São Gonçalo. Soubemos de um caso bárbaro nos Estados Unidos, de uma pessoa que foi morta por uma ação policial catastrófica. E a eclosão de tudo isso, de toda essa revolta, de todo esse sentimento contido há muito tempo, já que vivemos uma separação social absurda, uma discriminação racial absurda, e como isso agora explode. Então nós vamos orar
Porque o que eu quero que você pense é qual é a resposta da igreja diante de tudo isso que tem se levantado nos últimos tempos. Mas vamos orar agora? Feche seus olhos, abre seu coração. Se você tiver alguma pessoa em mente, entregue ela agora diante da presença de Deus. Nós vamos trazer aqui mais uma vez a nossa irmã Mônica, que continua lutando contra a Covid-19. Nós continuamos entregando a Mônica aos cuidados do Senhor, que é o médico dos médicos. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos na Tua presença e buscamos, ó Deus, a Tua face e entregamos mais uma vez, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate, Senhor Deus, à pandemia do Covid-19. Ó Pai, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, ó Pai, nutricionistas, aqueles homens e mulheres que estão na linha de frente do hospital, que são o Teu instrumento de graça e de cuidado, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão necessitando de um cuidado maior. Abençoe estes homens e mulheres com a Tua graça. Renove as suas forças. Dê vigor, dê sabedoria e faz com que cada um continue sendo o Teu instrumento de bênção. Rogamos também, ó Deus, por aqueles que estão, ó Pai, em outros serviços tão essenciais, ó Deus, como os policiais, a área de segurança, a área de transporte público, as concessionárias, Senhor Deus, públicas, ó Deus, que prestam serviço à população. Ó Deus, também toma conta deles, guarda, abençoa. Ó Pai, a galera que trabalha no comércio essencial, visita cada um deles, Senhor Deus. Aqueles, Senhor Deus, que são um apoio às equipes de hospital, como recepcionistas, maqueiros, Senhor Deus, a galera que faz alimentação no hospital, toma conta deles, Senhor Deus. Cuida da limpeza, abençoa-os, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, que os nossos governantes tendem, Senhor Deus, a afrouxar, ó Pai, as medidas de isolamento social. Nós pedimos ainda mais o Teu socorro, ó Deus. Não permita, Senhor Deus, que tais medidas possam, Senhor Deus, contribuir ainda mais, ó Deus, para o aumento da pandemia. Porque são medidas que estão sendo tomadas, Senhor Deus, contrárias, ó Pai, às indicações dos cientistas, dos médicos, e isso traz angústia, traz preocupação no Teu povo. Então derrama de misericórdia. Derrama de graça, Senhor Deus. Abrevia o tempo, ó Pai, da nossa luta contra este mal. Entregamos a vida da irmã Mônica em Tuas mãos. Continua visitando ela com graça e autoridade no hospital. E concede a Tua serva a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Faça de cada pessoa que lhe assiste instrumento Teu de graça e de amor. Rogamos, ó Deus, por esse momento de estabilidade que o mundo vive, pelos problemas sociais que estão ainda mais agravados pela questão da economia, Senhor Deus, por esse mal, ó Pai, chamado racismo, Senhor Deus, por Deus surgir pensamentos, ó Deus, e linhas, Senhor Deus, de ideologias que são tão nefastas, ó Deus, como fascismo, Senhor Deus, como nazismo. Visita, Senhor Deus, o mundo, em especial nós jogamos pelo nosso país. Tira, Senhor Deus, essas ideias autoritárias, Senhor Deus, essas ideias, ó Pai, que tem passado na cabeça, Senhor Deus, talvez de alguns governantes brasileiros, ó Deus, tem misericórdia da nação, não permita que o Brasil viva novamente, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, de um jugo ainda pesado. Desperta a Tua igreja, Senhor Deus, para levantar a bandeira do amor, do Evangelho de Cristo Jesus e afastar, ó Pai, como uma voz profética, Senhor Deus, Tua, contribuir para afastar de nossa nação o perigo que nas ronda. Que a Tua igreja, Senhor Deus, diante desses novos tempos, tenha, Senhor Deus, firmado no Evangelho de Cristo Jesus, uma resposta, ó Pai, uma voz, ó Pai, profética vinda de Ti, ó Pai, que traga, Senhor Deus, justiça, que traga paz, que traga harmonia, coisas que concernem, Senhor Deus, ao reino de Deus, que é a missão da igreja em espalhar, ó Pai. Assim entregamos em Cristo Jesus. Amém. A você que nos assiste então agora, se nós fôssemos olhar e olhando o que está em volta, não apenas para o Covid-19, mas para aquilo que foi falado, a instabilidade social que vivemos, a crise de violência que vivemos, o racismo que agora saiu das páginas, né? Saiu do cochicho, está se tornando tão notório, dos perigos do autoritarismo. Qual será a resposta da igreja diante de tudo isso? Esta
igreja que muitas vezes é usada por questões políticas. Mas eu pergunto, qual será a resposta da verdadeira igreja de Cristo diante disso tudo isso? Por isso eu pergunto a você, qual será a sua resposta? Qual é a sua resposta diante das coisas que estão acontecendo? Para ajudá-lo a pensar em qual será a sua resposta, quero convidar você para que abra a sua Bíblia ou acompanhe a leitura da Palavra de Deus no livro do profeta Amós, no seu capítulo 7, no verso 14. Porque para ajudá-lo a responder, eu preciso lembrar algo a você. E aquilo que eu quero lembrar de forma embrionária na noite de hoje, começa em Amós, capítulo 7. No verso 14, Amós responde ao seu interlocutor, que estava o proibindo de exercer a sua função. Ele responde a Amazias. E assim nos diz Amós: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Nesses primeiros 2 versos do nosso encontro dessa noite, eu preciso dizer a você que a resposta que a igreja tem a oferecer para este tempo conturbado começa com a sua resposta. É você que está escutando, que está participando desse culto. Deus conta com a minha resposta, Deus conta com a sua resposta. E eu trouxe esse verso de forma proposital para dizer que não há desculpa para você. Você não pode dizer que não tem conhecimento, você não pode dizer que a sua profissão ou o seu afazer é algo simples. Porque Deus utiliza da simplicidade para transmitir a sua palavra. Olha só, Deus está usando um boiadeiro, né, que fazia horas de boiadeiro, né, hora de agricultor, e sicômoros era uma figueira, né, de raízes profundas, dava um figozinho de segunda linha, mas era aquilo que o profeta, né, Amós plantava. Deus está mostrando que ele não trabalha com aqueles doutos, ele não trabalha apenas com aqueles conhecedores ou com a liderança completa da igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Deus conta com você para levar a sua palavra. E aí eu pergunto para você, existe alguma desculpa? Da mesma forma em que Deus levanta a vida de Amós, Deus está levantando a sua vida. E não podemos mais ter desculpas diante de Deus. Lembram de um outro grande líder de Israel que colocou uma desculpa para não ir? É ele mesmo que você está pensando. Moisés. De visões, de experiências maravilhosas diante de Deus, a colocar algumas desculpas para não ir falar a Faraó. Então, a primeira grande resposta que a Igreja de Cristo pode dar nesse momento tão conturbado que vivemos é que não há mais desculpa para esta igreja se posicionar diante dos fatos, diante da sociedade, com uma palavra viva, transmitindo a palavra viva e eficaz do Senhor. Não há mais desculpa para mim e para você. Não há mais como colocarmos qualquer outra coisa que nos impeça de cumprir o propósito de Deus para este povo. E este povo clama de ouvir a voz profética da igreja. E o Senhor conta comigo e o Senhor conta com você. Quero
destacar também, ainda, esta noite, que após entendermos que a primeira movimentação que a igreja pode dar à sociedade a não mais se desculpar é que ela precisa resgatar esta voz profética. E quando eu me refiro à voz profética, eu preciso entender que este livro, este profeta denominado Amós, ele tinha uma tarefa muito interessante a realizar. Amós lutou, pregou contra a injustiça social, relembrando um juízo iminente da parte de Deus. E eu preciso então destacar com você aquilo que nós encontramos no livro desse profeta, em seu capítulo 5, como uma atitude que eu e você precisamos ter urgente diante do tempo em que vivemos. E assim, leio nas palavras do profeta Amós uma exortação, no capítulo 5, que fica, após tomarmos esse primeiro passo, de nos conscientizarmos que somos vozes proféticas enviadas por Deus, nós precisamos atentar para isto. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos Exércitos estará conosco. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos Exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai. E o lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberam prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele um urso. Ou se entrando em uma casa, sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Escuridão sem que haja resplendor. Ódio e desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as suas ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afastai de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei das melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Chamo a atenção de vocês para esses versos duros do profeta Amós, como uma segunda resposta da igreja para que haja um posicionamento diante de tudo aquilo que vivemos. Precisamos deixar, ou repensar, ou ver a nossa forma de fazer igreja. Para que os nossos cultos se tornem cristocêntricos. Para que as nossas músicas se tornem cristocêntricas. Para que a mensagem da igreja se torne ou rompe com teologias difusas, rompa com teologias de autoajuda, mas que toque no cerne, no coração de homens e mulheres necessitados de ouvirem a voz do Senhor. Precisamos remodelar nossa atitude como igreja. Precisamos entender que o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho que busca aqueles que são marginalizados. É o Evangelho que busca aqueles que são excluídos.
É o Evangelho que estende a mão e que não taca pedra. É o Evangelho da graça. É o Evangelho que oferece uma oportunidade ao pecador. É o Evangelho que aproxima. Por isso, quando resgatei na sua frase, no início dessa mensagem, a sua ideia, a sua vocação desse profeta, é para que as suas palavras possam construir pontes. No seu desempenho de falar a palavra do Senhor, que você seja luz, que você aproxime, e como igreja nós possamos redescobrir e abandonar aquilo que tem corroído a mensagem do Evangelho e as igrejas brasileiras, que estão se deixando levar para correntes e pensamentos tão contrários àquilo que nós vivemos no Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos, como igreja, denunciar a opressão. Precisamos, como igreja, lutar contra aqueles que estão marginalizados. Precisamos, como igreja, fazer a ponte para que não exista mais discurso de ódio, mas que possamos viver plenamente o Evangelho de Cristo Jesus. Vejo que o Senhor não se agrada desse momento que a igreja enfrenta, que a igreja passa. Precisamos transformar a nossa igreja, a começar com uma transformação minha e sua. Sua. Porque você hoje, essa noite, entendeu que não existe desculpa, porque o Senhor trabalha na simplicidade. E após vislumbrarmos a nossa vocação como profetas do Senhor, muitas vezes a gente pensa aquele profeta que só prediz, né, as coisas do futuro como um eterno adivinho. Mas o profeta tem uma mensagem para o seu tempo. O profeta transmite a mensagem de arrependimento e de volta para o Senhor. O profeta reconhece a sua pequenez e se quebranta diante de Deus. E é isso que nós precisamos tomar como primeira atitude para oferecermos uma resposta plausível à nossa sociedade diante daquilo que vivemos. Precisamos recobrar a nossa vocação. E essa noite você entendeu que foi o Senhor que te chamou. E você tem a tarefa de viver esse chamado de Deus. Então fales e não te cales. E que a tua voz profética, né, que o pessoal gosta muito de usar essas palavras hoje em dia, seja a voz da reflexão do Evangelho, que veio oferecer ao homem aquilo que ele mais precisa, que é o amor de Deus. O amor que transforma a escuridão em luz, que transforma o ódio em amor, que constrói pontes, que une, que congrega. Sejamos essa voz e abandonamos práticas que o Senhor não tem se agradado, para que o nosso culto, juntos ou através da web, seja um culto agradável ao Senhor e que a nossa vida se torne esse culto. Que o Senhor, então, te abençoe e te guarde. Vamos juntos, vamos profetizar, vamos falar do amor de Deus. Graça e paz. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Exaltado e agradecido seja o nome do nosso